Você quer saber como corrigir todos os erros do plugin BuddyPress dentro do WordPress? Agora eu vou te ensinar uma série de passos simples e sem enrolação para corrigir qualquer erro que possa estar aparecendo dentro do seu site WordPress. Vou te apresentar alguns passos que vão te guiar durante todo o processo de correção, sem que você precise perder o seu tempo procurando outras soluções. Tudo de maneira mais didática e completa, sem a necessidade de nenhum conhecimento avançado. Está aqui um passo muito importante que você não pode negligenciar. Usar uma boa hospedagem de site. 90% dos problemas que nós encontramos em sites WordPress sempre são relacionados à empresa de hospedagem. Em alguns casos, a versão do PHP está desatualizada, em outros casos, o PHP não tem alguma extensão permitida ou faltam recursos. Por isso, nós recomendamos os servidores da Hostinger. Independente de qual país do mundo você esteja, eles têm suporte multi-idioma e eles atendem o mundo inteiro. Eles têm um plano específico para o WordPress com gerenciamento e é um dos melhores planos para o WordPress. Nós testamos diversos sites dentro desses planos. Desde o plano inicial você pode hospedar a partir de 100 sites e eles são compatíveis com todos, absolutamente todos os plugins que nós já testamos até hoje. Não encontramos nenhum plugin que não funcione dentro do ambiente da Hostinger. Eles também têm dentro do painel um sistema para verificar vírus dentro de instalações de WordPress, fazer atualizações por dentro do painel e verificar compatibilidade dos plugins, o que vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. Tem um link na descrição e se você for adquirir um plano anual ou maior, utilize o nosso link para apoiar o nosso canal. Uma coisa muito importante, como a Hostinger tem uma política de devolução de dinheiro, caso você não goste do produto, você pode simplesmente fazer o seguinte: compre uma hospedagem da Hostinger, instale um site WordPress, instale todos os temas e plugins que você tem no seu site atual. Verifique se vai funcionar. Se funcionar, você sabe que o problema é na sua hospedagem de site e é o momento de você migrar. É só você trazer o seu site para dentro da Hostinger. Inclusive, a Hostinger faz a migração de forma gratuita para você. É só você aderir a um dos planos deles. Eu recomendo o Cloud Startup para sites que precisam de mais desempenho e chamar a equipe de suporte e eles te ajudam no processo de migração. Antes de fazer qualquer alteração, você deve fazer o backup do seu ambiente. É muito importante ter o backup do site. Mesmo que ele esteja com problema, faça um backup do site para o estado atual. Você pode pedir para a equipe de suporte da sua empresa de hospedagem ou pode contratar a Hostinger, link na descrição, e você pode ter o backup automático deles. O backup no painel da Hostinger é bem simples de ser feito, eu vou ensinar aqui e quase toda empresa de hospedagem é igual. Dentro do painel da sua empresa de hospedagem, você vai até Arquivos e você vai ter a opção Backups. Vindo aqui na opção Backups, eu posso clicar em Criar Novo Backup. Venho em Selecionar, ele me avisa que ele vai substituir o backup anterior, Continuar, e ele começa a criar o meu backup. Eu tenho que aguardar até esse backup ser concluído para que daí eu possa começar a fazer as alterações que vão corrigir os problemas dos plugins e dos temas dentro do meu site. Ok? Backup concluído. Agora você pode ir para o seu site, fazer as alterações necessárias. Caso você tenha problema, é muito simples restaurar o backup. Você pode vir aqui em Restaurar o website, seleciona a data do backup que você fez, clica em Restaurar e ele faz todo o processo. Isso na Hostinger. Caso você esteja usando outra empresa de hospedagem, é só entrar em contato com o suporte técnico e eles irão te ajudar a resolver, a fazer uma restauração caso seja necessário. Este é o primeiro passo para resolver problemas. Inclusive, caso você tenha um problema e não tenha nenhuma informação nova dentro do site, você pode tentar uma restauração dos backups antigos para ver se corrige o problema que você está recebendo. Modificar a versão do PHP pode ser um dos passos importantes para a correção de problema no seu site WordPress. Independente se o problema é com um tema ou com um plugin, a versão do PHP deve ser compatível com ele. Vamos lá. Acessando a dashboard do meu sistema de hospedagem, eu posso vir em Advanced, em PHP Configuration
e escolher a versão do PHP que eu quero utilizar. Cada empresa de hospedagem tem um painel diferente, mas todas têm a opção de troca de versão do PHP. Atualmente, o PHP 7.4 é o mais compatível com todos os temas e plugins do WordPress. O PHP 8 performa bem dentro do WordPress, mas ainda apresenta algumas incompatibilidades com alguns temas e plugins que os desenvolvedores não atualizaram ainda. Então, recomendamos que você mude para a versão 7.4 do PHP, clique em atualizar para que ele aplique a alteração, espere cerca de 3 minutos e tente novamente acessar o seu site, lembrando de limpar o cache todas as vezes que você fizer alguma alteração. Desativar os plugins do WordPress também é um passo que costuma resolver alguns problemas. Pode ser que o que você tem dentro do seu ambiente seja um problema de compatibilidade e não um problema específico com plugin. O WordPress é um ecossistema gigantesco e, às vezes, alguns desenvolvedores desenvolvem plugins que geram conflitos com outros plugins. A melhor maneira de descobrir se o plugin que você quer usar tem conflito com algum outro plugin é vindo ao painel do WordPress e desativando os plugins. Clicando em desativar, o plugin simplesmente é desativado. Porém, isso tem um pequeno problema. Em alguns casos, você não vai conseguir abrir o painel do WordPress. Se o seu caso é um caso onde o WordPress sequer abre o painel, eu vou te ensinar como desativar o plugin de outra maneira. Abra o painel da sua empresa de hospedagem, vá até Arquivos e Gerenciador de Arquivos ou File Manager. Clique no seu gerenciador de arquivos e, ao abrir, você vai ter acesso à pasta pública HTML. Acesse a pasta pública HTML. Em alguns servidores, essa pasta pode estar nomeada como www. Vá até WP Contents, a pasta Plugins, entre nela e dentro da pasta Plugins você vai ver que você vai ter as pastas com os nomes dos plugins que você está usando. Por exemplo, aqui eu tenho um plugin chamado Full Wide Page Templates. O que eu vou fazer é desativar esse plugin, mas não por aqui. Se o meu WordPress não estivesse abrindo, eu poderia simplesmente renomear, clicando com o botão direito, indo em Rename, e eu troco o nome da pasta. Eu vou apenas adicionar um underline no final e clicar em Rename. Ele trocou o nome da pasta e, ao vir no WordPress e atualizar, eu verei que o plugin foi desativado. Então, se este plugin estivesse causando um problema na minha instalação do WordPress, eu teria desativado ele e o meu WordPress voltaria a funcionar, fazendo assim com que eu soubesse que este plugin é um problema. Caso este plugin tenha sido desativado, como eu fiz agora, e mesmo assim o WordPress não voltou a funcionar, eu devo continuar desativando os demais plugins, renomeando a pasta ou desativando eles pelo painel até que o WordPress volte a funcionar. No momento que o WordPress voltar a funcionar, eu vou saber qual plugin gerou o problema. Então eu vou voltar na pasta aqui e voltar o nome da pasta do plugin ao original. Trazer para o original o nome da pasta do plugin, retirando o underline, e assim o nome da pasta do plugin fica como deveria estar. Atualizo a minha página de plugins e agora eu posso novamente ativar o plugin, todos os outros, menos o plugin que criou o erro dentro do meu site. Assim eu vou saber qual dos plugins que eu tenho dentro do meu ambiente que gerou um erro no WordPress. Um outro passo é você trocar o navegador que você está utilizando. Eu sei que esse passo parece óbvio, mas em muitos casos resolve problemas. Vamos testar? Bora lá. Vamos selecionar o navegador que nós estávamos utilizando anteriormente, copiar a URL e simplesmente colar em outro navegador. Pode ser qualquer navegador e no seu computador com certeza você tem mais de um navegador. Se você estiver usando Windows, ele vem por padrão com Microsoft Edge. Se você estiver no Mac OS, você tem o Safari. Caso você esteja utilizando o Linux, ele vem por padrão com o Firefox. Você pode trocar entre navegadores para verificar se a página da web abre. Uma outra dica importante é você tentar abrir a mesma página através do seu celular. Aumentar a memória do próprio WordPress
também é um passo que resolve muito dos problemas. Aumentar a memória disponível para o WordPress. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar com a sua empresa de hospedagem qual é o limite de memória disponível no seu servidor. Nesse que nós estamos utilizando, é um plano próprio para o WordPress, nós temos 3 GB de memória. Eu coloquei 1 GB para o PHP e agora vou aumentar também a memória disponível para o WordPress. Então, eu venho aqui em Arquivos, File Manager. Caso você hospede o seu site em outro lugar, você pode acessar o gerenciador de arquivo pelo painel da sua empresa de hospedagem. Caso você queira mudar de empresa de hospedagem, e eu recomendo que você clique no link da descrição para ter o desconto em planos anuais ou maiores dentro da Hostinger. Acesse o gerenciador de arquivos, venha para Public HTML, WP Includes, procure o arquivo chamado Default Constants. Vamos procurar o arquivo, achamos ele aqui. Aqui está o arquivo defaultconstants.php. Vamos clicar 2 vezes no arquivo, vamos rolar. E aqui, onde o WordPress define os limites de memória, nós vamos colocar esse limite de memória como 1024. Novamente, alterar aqui embaixo também para 1024. E aqui embaixo nós temos o WordPress Multisites. Não estamos utilizando essa estrutura, mas caso estivéssemos, poderíamos também mudar para 1024. Vamos salvar e pronto. A partir deste momento, o WordPress poderá usar mais memória RAM disponível do sistema, o que resolve muito dos problemas com plugins que exigem um uso maior de memória RAM. Um passo muito simples, que pode resolver muitos problemas, é desativar a rede de CDN caso você use no seu WordPress. Alguns plugins e temas podem ter problemas com conteúdo que é disponibilizado via CDN. Redes como Cloudflare, CDN Max, entre outras, podem ser desativadas temporariamente ou definitivamente para resolver problemas com seu site WordPress. Então, no nosso exemplo, eu virei até a Cloudflare, clicarei em Edit na minha entrada de DNS e desativarei o proxy. Clicando em salvar, eu desativo o serviço de CDN e em cerca de 30 a 40 minutos eu posso tentar novamente acessar o meu site. Uma maneira mais avançada de conseguir identificar erros no WordPress é utilizando o debug, o WP Debug. Vamos ativar esse recurso dentro do WordPress. No painel da sua hospedagem, você vai até Arquivos, Gerenciador de Arquivos e acesse o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Acesse a pasta Public HTML. Dentro da pasta Public HTML, procure o arquivo WP Config. Clique 2 vezes nele para abrir o editor e nós vamos rolar até o final do arquivo. Antes da última linha, nós vamos adicionar 3 linhas de código para definir o debug. Ok? São essas 3 linhas de código que eu acabei de colar. Essas linhas de código vão ativar o debug e vão salvar o arquivo de log dentro de uma pasta que eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar o arquivo, fechar, e agora o seu log estará dentro da pasta WP Content e será criado um arquivo chamado debug.log toda vez que o WordPress apresentar um erro. Eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro, porque o meu WordPress não tem nenhum erro, então por isso eu não tenho nada dentro da pasta, ela está limpa. Mas caso o meu WordPress tivesse qualquer erro, o arquivo debug.log seria criado aqui dentro e eu poderia olhar dentro do log o que está causando esse erro. Verificar as extensões do PHP que os seus plugins e temas pedem pode te ajudar a resolver muitos dos problemas também. Aqui, dentro do painel de hospedagem, nós vamos em PHP Configuration, vamos em PHP Extension e verificamos as extensões que já vêm nativamente ativas e você não pode desativá-las. E logo abaixo, diversas outras extensões que você pode ativar opcionalmente. A maioria das empresas de hospedagem não tem este tipo de extensão disponível, por isso nós escolhemos a Hostinger como parceira. Vamos lá, um exemplo que eu vou dar, e isso é apenas um exemplo.
Você pode usar essa base para qualquer plugin que você venha utilizar. Você vai no Google e pesquisa o nome do plugin e as extensões do PHP que ele precisa, ou leia a documentação. Por exemplo, aqui o Elementor tem o PHP ZZip Extension como uma necessidade. Ele precisa dessa extensão ativa. Por coincidência, ele também é uma extensão exigida pelo WordPress. Então é óbvio que o nosso site tem a extensão ativa, mas é importante você saiba que todos os seus plugins têm extensões do PHP que eles precisam para funcionar. Um plugin pode depender de uma extensão, outro plugin pode depender de outra. Então é importante que você tenha todas as extensões necessárias ativas. Como você descobre isso? Falando com o desenvolvedor do plugin ou lendo a documentação. Geralmente, a maioria das empresas de hospedagem vem com todas as extensões necessárias ativas, mas podem existir casos onde você tenha que testar para verificar se o seu plugin depende de alguma extensão adicional do PHP. Aumentar a memória do PHP. Este é um passo que resolve a maioria dos casos de problemas com plugins, principalmente casos de instabilidade, quando o site entra e sai do ar. Vamos lá. Vindo no painel da sua empresa de hospedagem, você pode clicar aqui em Avançado, PHP Configuration, e você vai cair nessa tela. Você vai até Opções do PHP, você vai descer até a opção que fala da memória do PHP. Aqui eu tenho definido para 512 megas, eu posso mudar para 1024, tendo em mente que o meu plano tem 3 gigas. Incríveis 3 gigas de memória RAM. Eu posso mudar, por exemplo, para 1024, venho até aqui embaixo, salvo, e este passo, depois de alguns segundos, já pode mudar totalmente o desempenho do seu site. Inclusive fazer com que vários plugins que estavam parando de funcionar pelo uso excessivo de memória, ou não excessivo, apenas o uso necessário, fazer com que eles voltem a funcionar. Então, verifique com a sua empresa de hospedagem se o seu plano tem valores de memória maior do que 1 GB, 1024. O ideal é que os planos tenham mais do que isso, porque o PHP é apenas uma das partes que vai utilizar a memória da sua hospedagem. Agora vamos para a solução, onde nós iremos alterar o htaccess. Em muitos casos, restaurar o htaccess para o padrão do WordPress resolve a maior parte dos problemas. Porém, é importante prestar atenção no seguinte: caso você use um plugin de cache dentro do WordPress, você deve desativar o plugin primeiro. Se o seu WordPress não estiver sequer carregando, aí sim, você pode alterar o htaccess primeiro e posteriormente desativar o plugin de cache. A maioria dos plugins de cache alteram o arquivo htaccess do WordPress. Vamos lá? Eu vou abrir o meu painel de hospedagem novamente, vou vir no gerenciador de arquivos, acessar o gerenciador de arquivos e procurar o htaccess atual do meu site. Em Public HTML, eu vou procurar o arquivo htaccess. Ele está aqui. A primeira coisa que eu devo fazer é criar uma cópia dele. Então, eu venho em Copy File, seleciono a pasta atual que eu estou, Copy, e ele vai criar aqui para mim, fora do Public HTML, um outro htaccess. Um outro método para você fazer o backup também é simplesmente clicar com o botão direito e transformar o htaccess em um arquivo zip, por exemplo, e aí você vai ter o seu zip caso você precise restaurar. Ok, vamos abrir o htaccess. Percebam que o meu htaccess está completamente alterado. Essas alterações se dão por conta do meu plugin Lightspeed Cache. Ele faz alterações, mas o htaccess original do WordPress não tem esta aparência. Na documentação oficial do WordPress, podemos ver a aparência original do htaccess. Em uma situação de erro, você pode copiar o conteúdo, colar o novo conteúdo dentro do htaccess e salvar o arquivo. Isso vai ajudar você a testar se o seu site voltará a funcionar ou não. Caso o site não volte a funcionar, restaure o arquivo como ele estava e vamos para o próximo passo.
O seu tempo é dinheiro. Se você precisa de uma equipe para resolver os problemas com seus aplicativos, sua infraestrutura e sua aplicação web, entre em contato conosco. No link da descrição tem a nossa agenda aberta a público, com horas e dias que você pode selecionar, fazer o checkout e ter o nosso atendimento exclusivo de um bando de alucinado por tecnologia para um cliente que precisa. Seu tempo vale muito para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só assistir o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você quiser ganhar dinheiro resolvendo problemas de WordPress, tem um link na descrição que vai te levar para o melhor treinamento que existe. Eu quero que você pense o seguinte: o que você acha mais provável? Que alguém te pague $1.000 para um site que ele nem sabe se precisa, ou que alguém que já tem um site funcionando e tem um problema te pague $1.000 para resolvê-lo? Resolver problemas de ferramentas que já existem é um mercado enorme e pouco explorado. Você tem a oportunidade de trabalhar a urgência, a necessidade de negócios que já estão ativos. Clica no link da descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, galera, caso nenhum dos outros passos desse vídeo tenham conseguido resolver o seu problema, eu vou aqui agora passar para vocês uma maneira bem simples de entrar em contato com o suporte do BuddyPress. Isso aí, isso vai conseguir resolver basicamente qualquer problema que você esteja tendo, porque você vai entrar em contato direto com o suporte do plugin. Vamos lá. Eu vou deixar esse link aqui direto no comentário fixado, mas ele basicamente vai te levar para o site do BuddyPress. Aqui você vai entrar com a sua conta do que você criou, ou que você não tem, você pode criar dentro do wordpress.org. Aí você vai entrar nesse site aqui, a gente vai clicar na parte de suporte. Clicando na parte de suporte, a gente vai esperar ele carregar rapidamente. Nós vamos vir aqui em Create a New Topic. A gente vai criar um novo tópico que basicamente vai criar vai enviar uma mensagem nova para a equipe de suporte para eles poderem te ajudar a corrigir qualquer tipo de problema que você esteja tendo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é adicionar um título para esse tópico. Nesse título você vai colocar um resumozinho muito simples, muito rápido do erro que você está tendo. No caso que eu coloquei aqui é que eu não consigo ver novos membros dentro da aplicação. Vamos lá. Agora, para facilitar para vocês, eu vou deixar uma mensagem pronta que vai seguir uma técnica muito rápida, mas também muito eficiente que a gente desenvolveu aqui para poder entrar em contato com o suporte e fazer com que eles consigam entender e responder o mais rápido possível a sua mensagem sobre o erro que você está tendo. Vamos lá. A gente vai basicamente descrever aqui o nosso ambiente, o que tem dentro dele, como o erro está acontecendo e o que você está tentando fazer quando o erro aconteceu. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos adicionar aqui a empresa de hospedagem que nós estamos utilizando. No meu caso, eu vou colocar a Hostgator. Nós vamos adicionar aqui a versão do seu PHP. Opa, calma, coloquei ela errada aqui. A 7.4, estou usando só como exemplo, mas vocês podem usar como base. Vou colocar também a versão do meu WordPress, a versão do plugin que você está rodando aí, a versão do BuddyPress que você estiver rodando dentro do seu site. Você precisa também, especificamente, todos os plugins, qualquer plugin que você esteja utilizando dentro do seu site, você precisa especificar aqui, porque independente do que o plugin faz, ele pode sim entrar em algum contato que causar algum tipo de erro com o plugin do BuddyPress e retornar esse erro que você está tendo aí. Vamos lá, eu vou usar aqui alguns plugins que eu já separei só como exemplo. Você vai adicionar eles aqui também na mensagem. E caso você... Prestem bastante atenção nesse ponto. Caso vocês tenham algum plugin de cache dentro do site de vocês, vocês precisam especificar esse plugin de cache e também deixar claro se ele está ativo ou não dentro do seu site, porque isso também pode estar causando algum tipo de erro. Vamos lá, para a parte final, o que você precisa fazer é explicar o que você está fazendo, o que você estava tentando fazer e como essa coisa deveria funcionar. Eu vou colocar aqui um resumozinho simples de como a adição de novos membros funciona. E você vai colocar também o que está causando esse erro, o que você está tentando fazer e o que aconteceu que retornou o erro para você. Eu coloquei aqui que basicamente quando os usuários se registram, eles não aparecem na lista de membros. E é basicamente isso. Você vai adicionar algumas informações sobre o seu ambiente, depois você vai explicar o que você está tentando fazer e como você está recebendo essa mensagem de erro. Isso vai ser o suficiente para o suporte conseguir entender o que você está tentando fazer e qual é o tipo de erro que está sendo retornado. Isso vai facilitar muito o entendimento deles e vai
acelerar muito o processo para eles te responderem, que aumenta muito a chance de você conseguir resolver o seu problema sem muitas dificuldades. Vamos lá. Por fim, nós vamos adicionar aqui algumas tags no tópico, algo simples só para facilitar para o suporte também. A gente vai escolher aqui no fórum qual é o tipo de problema que a gente está tendo. Eu vou colocar aqui qualquer um só para exemplo para vocês. Você pode marcar essa caixinha aqui que basicamente vai te notificar quando eles responderem o seu e-mail. E é isso, você pode dar um submit, essa mensagem vai direto para o suporte do plugin e você vai ser respondido o quanto antes. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou!